Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Júlio Caldeira e esse é meu podcast. E a ideia central do podcast é chamar pessoas, né, relacionadas à área de esporte eletrônico e conhecer melhor, né, como foi a trajetória dessa pessoa, conhecer a sua história e também, quem sabe, inspirar novas pessoas a entrar nesse mercado. E hoje eu tô aqui com o nosso convidado. O nosso convidado de hoje é o Denis BLV Ávila. E aí, Denis? E aí, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Cara, como que você começou aí no cenário? Conta um pouquinho aí da sua história pra gente. Você já começou direto com o esporte eletrônico? Você começou a ver do emprego normal, tradicional? Como que foi? Bom, eu tô inserido, digamos assim, no mundo do esporte eletrônico faz muito tempo. Eu comecei a jogar o Counter-Strike antes de ser Counter-Strike, né? Era o Half-Life, que a gente tinha um computador em casa, né? Assim como muitos outros players, quem me apresentou os jogos foi meu irmão mais velho. Então a gente tinha que dividir o computador, sempre tinha briga, essas coisas e tudo mais, mas o Counter-Strike em si eu jogo desde que ele foi lançado. É um jogo que sempre me trouxe muitas alegrias, né? Muitos aprendizados até de como lidar com pessoas, como lidar em equipe, como tomar decisão, como ter uma reviravolta em uma situação ruim para uma boa, enfim, me ensinou muitas coisas. Então eu já estou nesse meio há muito tempo. Só que o cenário, principalmente de Counter-Strike, né, não do esportes em geral, mas do Counter-Strike, ele demorou muito para se desenvolver, ele demorou muito tempo, então no meio do caminho muitos players, muitas pessoas tiveram que fazer escolhas, né, ou continuava apostando num mundo de sonhos apenas, porque a gente sempre jogava pensando que o cenário fosse se tornar o que é hoje, mas era muito difícil porque ninguém investia, ou parava e iria estudar, iria cursar alguma coisa para tentar ser alguma coisa, né? Então, essa foi uma decisão que eu tive que tomar quando eu tinha 16 anos, que eu estava terminando o terceiro colegial. E eu falei, tá, agora o Counter-Strike 1.6 estava acabando, não existiam mais nem servidores, nem campeonatos em vista para se jogar, nem no Brasil, nem no exterior principalmente. Falei, tá, ou eu continuo apostando num jogo que tá morrendo, literalmente, porque os desenvolvedores falaram que o jogo iria acabar, ou agora eu estudo e vou tentar ser profissional de alguma coisa, né? E foi aí que eu decidi, quando eu tinha 16 anos, parar de jogar o Counter-Strike, dar uma pausa ou parar porque não existiam mais servidores e fui estudar. Então, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, fiz 1 ano de ciências da computação, mas decidi parar porque surgiu uma outra oportunidade de voltar a um mundo que eu sempre fui apaixonado, né? Que era o mundo do esporte. Só que dessa vez voltado à parte de equipamento, não a parte interligada a times em si, né? Ser jogador, mas sim estar voltada a equipamentos, que foi a Zoe. E aí eu trabalhei durante 4 anos com tecnologia da informação, mais especificamente na área de redes, networking, né? E depois desses 4 anos, eu decidi trancar as ciências da computação que eu estava cursando, que era uma segunda faculdade, e decidi me arriscar a uma área totalmente diferente do que eu estava habituado, que foi a implementação da marca, né, aqui no Brasil, da Zoe. Ah, bacana. E isso foi em que ano que você entrou na Zoe? Foi 3 anos atrás. Foram Ah, 3 anos atrás. o certo, o certo é Zoe ou Zoe? Qual que é o correto? Assim, Eu tenho essa dúvida. não, a gente brinca que não existe o correto, porque cada pessoa fala de uma maneira, né? Quando algumas marcas de fora do país chegam ao Brasil, claramente as pessoas mudam um pouco o jeito de pronunciar. Sim, Um sim, exemplo sim. dela é, por exemplo, a LG, né? Televisões LG, por exemplo. Não é LG, é LG. É uma abreviação de uma marca, né? Tem o LG. Então, é um jeito de se pronunciar. LG tá errado? Não, não tá. Então, Zoe é a mesma coisa. A Zoe, se você for para fora do país, todas as pessoas falam Zoe. É Zoe que se pronuncia
digamos, o correto, né? É Aham. Zowie. Mas, quando a gente começou os trabalhos aqui no Brasil, a gente entendeu que às vezes as pessoas até achavam que eram marcas diferentes, Zowie e Zoe. Então, para não ter nenhum tipo de problema com isso, as pessoas não se confundirem, não existir nenhum tipo de, você não sabe falar, o Zoe foi adotado por nós e aí a gente trata como Zoe mesmo aqui no Brasil. Ah, entendi. Então o Zoe é uma abrasileirada do termo, É, entre aspas, correto, né? Mas entre por aspas, uma questão correto. de mercado é Isso, o que serviu, é o que melhor atende o Brasil. exato. Bacana. E então você começou. De onde surgiu essa oportunidade? Você estava Cara, trabalhando em algum outro lugar ou sim, não? eu trabalhava com TI, estava trabalhando com TI, e Aham. por incrível que pareça, eu estava mexendo no Facebook e a Zoe estava começando a vir para o Brasil, né? Existiam rumores que a Zoe iria vir para o Brasil. E a própria Zoe postou no Facebook falando que eles estavam atrás de alguém que conhecesse o mercado brasileiro, que tivesse experiência com isso, de jogos e tudo mais. Existia um questionário, existia uma redação para ser feita e tudo mais. E eles anunciaram no Facebook, mas só que assim, não existia uma especificidade da vaga, o que precisava, formação, nada do tipo. Era bem aberta assim essa questão. Falei, bom, né, eu vivi disso por muitos anos. Conheço muito bem o mercado, sei quem é Zoe, porque antigamente, quando existiam somente mouse, por exemplo, o Microsoft 1.1 ou até mesmo Razer na época, a Zoe tinha um rapaz que ele importava alguns produtos da Zoe e muitas pessoas compravam esses produtos porque eram produtos muito bons. E eu era uma dessas pessoas. Então eu já conheci o produto, não tinha no Brasil ainda, porque não existia uma importação da própria empresa sendo feita para o Brasil. Então, como eu já conhecia, falei, eles não estão me pedindo nada em específico, eu vou mandar meu currículo. Se eu não fizer, se a minha característica não for o que eles estão buscando, ou eles não vão me contatar, ou eles vão falar, ó, você não se encaixa, muito obrigado. E, pela minha surpresa, eu fui chamado para entrevista, conversei com o pessoal lá de fora também, depois, tudo mais. E aí eles me chamaram, falou, ó, a gente gostaria que você trabalhasse conosco, então eu seria o responsável pela implementação da Zoe no Brasil, até porque o principal da Zoe não é a implementação de um mercado, né? Não é a implementação de um mouse, de um teclado, de um monitor, e sim implementação da marca, da filosofia. Então, basicamente, o que eu tinha, a minha função era implementar a ideologia da empresa no mercado brasileiro, que era um desafio muito grande naquele momento. Até porque, se você for ver, a Zoe não é de patrocinar muitos eventos, não é de Sim, patrocinar sim. times, né? Então, fazer a implementação de um mercado que já tem uma informação muito grande até de outras marcas, né, que ficaram no mercado brasileiro sozinhas, por exemplo, é muito complicado. E ainda mais sem um investimento tão grande, é mais complicado ainda. Mas eu entendia porque eu era jogador, e a Zoe é focada para isso, né? A Zoe é uma marca que ela foca em quem quer competir, né? Não importa em que nível de competição. Ela é feita para aquelas pessoas que não gostam de perder nem no par o ímpar, sabe? Então a implementação disso era a parte mais difícil, né? Por que o mouse custa tanto e não tanto quanto a marca concorrente? Vocês vão perder vendas. Só que no final as pessoas começaram a entender que a Zoe não dava para se comparar a algumas outras marcas que possuíam mais dinheiro, que possuíam mais produtos, que possuíam muitas outras coisas, sendo que a Zoe estava fazendo uma implementação de pensamento, de Sim. jeito de pensar, de jeito de agir, de entender que aquele game, que às vezes todos nós éramos julgados por gastar tempo jogando, era algo real, era algo que necessitava de um produto mais parrudo, de um produto com melhor desenvolvimento, um produto mais pensado para esse tipo de atividade.
Então eram duas esferas totalmente diferentes do que chegar a patrocinar 15 times, 10 campeonatos, colocar banner em tudo quanto é site de vendas e tudo mais e fazer uma ação focada para venda. Então era algo bem diferente, né, do que era. Então eles depositaram essa confiança em mim e acredito que a gente fez um belo trabalho, até porque eu não trabalhei sozinho, né? Devo muito a pessoas que me ajudaram demais, a Amanda é uma delas, que me ajudou, cara, quando eu precisava e quando eu não precisava, então devo muito ao sucesso da Zoe por ela, né? A gente batalhou muito, quem vê hoje não sabe os dias sofridos que foram, não tem ideia do que foi a batalha que foi, a dificuldade que foi, Sim. mas a gente suou muito e acredito que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, sim. Hoje a Zoe é a preferida, né? Em questão de desempenho, não tem uma que se compare. Cara, se alguém não conhece, a Zoe é uma espécie de Apple do esporte eletrônico, né? É os produtos mais premium, assim, voltada para um público específico, que são quem quer competir a sério. Eu sou, cara, eu sou fanboy da Zoe. Eu tenho mousepad, mouse, então eu sou suspeito pra falar, mas realmente a qualidade é de outro nível. Foi um belo trabalho. É realmente muito obrigado, muito obrigado. Acho que esse reconhecimento é algo que a gente buscou diariamente, porque, como eu disse, foi muito sofrido mesmo, mas isso não é uma reclamação, até porque ninguém conquista grandes coisas só passando por facilidade, né? Sim, com certeza. Mas é o que você falou, talvez esse seu pensamento se deu muito pelo trabalho que a gente fez, porque antes realmente era difícil você entender o que era um monitor. Nossa, por que um monitor custa R$4.000 e o do concorrente, que, entre aspas, é igual, custa R$2.000? Que diferença que tem? Por que tem essa diferença? Para que serve? Então, aí existem muitas explicações, existem muitas questões, muitas tecnologias. A gente teria que, destrinchar muita coisa aqui para a gente explicar isso. Só que o principal hoje, se você perguntar para alguém, você conhece Zoe? Conheço. O que é a Zoe? Fala, cara, é equipamento para quem quer competir. Antes era uma questão de tipo, não, Zoe é muito cara, compra tal coisa. Tipo, é um mouse igual, sabe? E não é. Quem já jogou, quem já testou, quem já teve a oportunidade de jogar com um produto da Zoe, sabe que um mouse não é um mouse qualquer, sabe que o monitor não é um monitor qualquer, sabe que o mousepad não é um mousepad qualquer. Não dá para falar, não, compra esse que é mais barato, porque... Não dá, são produtos realmente bem diferentes. Com certeza. E... cara, é o que você falou, a qualidade Se você perguntar de qualquer jogador, assim, lógico, às vezes o jogador tá amarrado com o patrocínio de uma empresa ou outra, mas claro. se o cara puder escolher, se o cara falar, qual que você quer, ele vai preferir Zoe. Não tem como, cara. A qualidade é absurda. Mas é isso que a gente trabalhou para deixar muito claro. Não é porque a Zoe tem essa visibilidade, não é porque a Zoe pensa dessa maneira que as outras marcas não são boas. Claro que são boas. Só que, tipo, é difícil a gente conversar sobre desempenho quando se tem uma marca que não patrocina ninguém, que não faz grandes investimentos de marketing, que aposta muito no marketing do boca a boca, né? E ter uma taxa do mercado mundial de esportes em 80%, 60% de escolha dos profissionais. É o que você falou. Muitos times são patrocinados até mesmo por outras marcas e ainda assim preferem e pedem a utilização de produtos da Zoe, entendeu? Eu não sei se é verdade, mas eu acho que eu li em algum lugar, não sei. Acho que no Major em Columbus, né, em 2016, os monitores eram Zoe, só que como a Zoe não patrocinava o evento, eles colocaram aqueles tubos, aquelas caixas, né? Em volta do monitor. Não sei se é verdade isso. Sim, eu acho que já teve em alguns eventos isso é normal, não é uma crítica nem nada do tipo. Eu entendo que o espaço do monitor é uma utilização para marcas, para visibilidade de marcas. Eu sei que é um espaço que eles podem vender e eu sei que eles têm que se sustentar, então não é uma crítica. Mas já aconteceu muitas vezes de
outras marcas serem patrocinador main do evento, né? Aham. E como a preferência dos jogadores, dos players, era por um monitor da Zoe, eles decidiram por colocar uma caixa, né? Meio que uma caixa, meio que Uma proteção, uma né? proteção ali com um adesivo da marca que era patrocinadora e mais alguns patrocínios que eles venderam. Uhum. Isso já foi feito, não sei se no Major do Columbus, mas eu sei que foi feito naquele campeonato que é feito na BBC, que é um campeonato Uhum. fechado. Também acontece, se você buscar os vídeos da Blast Pro Series, também são assim, né, Sim. que eles colocam o nick do jogador no monitor e tudo mais. É porque, nesse caso, eles adquiriram o produto, eles compraram o produto, né? Porque os jogadores pediram. Mas como não é a Zoe que deu os produtos, não fez uma permuta nem nada do tipo, eles acabam às vezes tampando isso e colocando outras marcas para expor. Nada Sim, contra, faz parte do mercado. sim. Mas isso que acaba que é até melhor pra Zoe, né? Que, tipo, Então, isso é um não que marketing meio que reverso, não sei não o que a termo certo, né? Exato, não que a Zoe aposte nisso como alguma coisa, não vou dar dinheiro porque eles vão usar meu produto mesmo assim. Não, a gente não, a Zoe não aposta nisso. Acaba sendo Mas, inevitável. mas assim, ah, pô, eu tenho os seus jogadores que vão dar o show, né? Que o campeonato é um show à parte, Sim. né? Então, os jogadores, eles preferem o meu produto. Eu te dou o produto, mas quero algo em troca. Mas eu não tenho dinheiro para te dar. Então não era uma questão de tipo, nossa, a Zoe é bilionária e não quer gastar. Não é isso. Mas a gente Aham. entende que é um gasto mais estratégico. Porque, por Sim. exemplo, os equipamentos saem de algum centro de custo. Né? Então, por exemplo, um campeonato como uma ESL Pro League ou até um Major é questão de doação em produtos de 70, 80, 90 monitores. Teve campeonato que a gente doou 150 monitores. Caramba, cara. Então isso sai de uma verba interna, né? Porque é um produto produzido que geraria venda e como ele não gera venda, é um gasto para a empresa. Só Sim. que muitos campeonatos precisam, e isso é totalmente entendível, tá? Não é crítica nem nada, que eles precisam de uma verba em dinheiro para fazer outros tipos de investimento, para crescer o produto deles, para crescer o campeonato, para trazer outros times, para dar hospedagem, enfim. Só que a Zoe não tem essa verba para Entendi. disponibilizar fora os produtos, entendeu? Entendi. Então, não dá para participar, então tudo bem, a gente não vai participar. Então era isso. Mas aí, os jogadores querem. Aí, o que a gente fazia era tentar ver um preço de custo, um preço de funcionário, algo parecido com isso, para ainda assim o campeonato ter à disposição produtos de qualidade para os jogadores jogarem. Não é assim, não, vocês não querem me colocar de graça, então eu também não vou dar produto para vocês. Jamais Né? a gente faria isso. Criança mimada, né? Não, até porque a ideologia da empresa foi concebida para que jogadores quisessem jogar, né? Os mouses, por Sim. exemplo, eles foram criados junto com os jogadores porque eles sabiam do que eles queriam e precisavam. Então, não tem por que eles quererem meu produto e eu falar não. Só Sim. que às vezes não dá para viabilizar a verba do jeito que era pedido, do jeito que Sim. o É uma mercado às empresa, vezes né? queria. Querendo ou não, é uma Não, empresa. exato, não tinha como fazer. Então, era isso. Legal. E aí você trabalhou na Zoe e agora você já saiu da Zoe, né? Sim. Eu saí da Zoe faz 6 meses, né? Aham. Aí entrei num projeto em parceria com o dono do Virtue Gaming. Então Legal. é uma remodelagem da marca que a gente está construindo. A gente está com um time de Call of Duty da Argentina, um time argentino. A gente é decacampeão dos campeonatos nacionais e sul-americanos que tem aqui, né? Normalmente é realizado aqui no Brasil de Call of Duty. Aham. E a gente está fazendo uma remodelagem para a Virtue voltar a ter outros times, né? Não só de Call of Duty, crescer a marca como um todo. Existe a marca Green Wings, que é atrelada à Virtue também, que é uma marca de vestuário, de óculos, chinelo, bermuda, calça, camiseta, blusão, jaqueta, enfim. Caramba, não sabia. É, Essa eu não- então a gente está fazendo essa remodelação e 2020 a gente crê que a gente
vai estar no topo novamente, porque quando a gente desacelerou, né, foi justamente quando o nosso time ele foi vendido para uma organização do exterior. Então a gente decidiu não fazer mais investimentos no Counter-Strike. E então a gente pausou a cena do Call of Duty, que sempre foi o principal jogo nosso, tinha diminuído um pouco. Então foi no momento que tudo deu uma pausada, mas a gente nunca parou, né, de fato. E agora é uma remodelação da marca em si para a gente voltar ao topo. Ah, legal. A Virtu que foi meio que a criação da base de hoje que é a PEN, né? Exato. A Até PEN mesmo hoje a tá indo Imperial, lá né, que tem o fora. KHTX, o Sim, KNG. o KNG jogou, né? Quando ele saiu da Immortals, ele foi Sim. pra Virtu. KNG, KHTX, o Tatazin também, que agora tá na IE, né? Que eles estão indo pro Canadá, se eu não me engano. Então, enfim, tem bastante jogadores que hoje são base de outros times, sim. E vocês pretendem então voltar com um time de Counter-Strike agora em 2020? Olha, se tudo ocorrer do jeito que a gente imagina, o planejamento é para que a gente tenha uma organização de múltiplos jogos, né? A gente não pensa em ficar em somente um cenário. Sim, sim. Mas tudo depende de como as coisas vão acontecer, né? Existem opções no mercado, existem campeonatos também que existem especulações de criação, então depende de muita coisa. Assim, acho que desejo toda organização que tem algum time em algum aspecto do cenário esportivo, seja ele de Fortnite, PUBG e tudo mais, pensa no Counter-Strike, até porque o Counter-Strike é um jogo que está aqui no Brasil há muito tempo e tem uma fanbase muito grande e até mesmo uma fanbase que é de maioridade, né? Sim. Não são tantos jovens. Então, toda a organização pensa assim em ter um time de Counter-Strike. Só que isso depende muito de muita coisa. Né? Depende de salário, depende de contrato, depende de campeonatos, depende de players, depende de moradia. Tem campeonatos que pedem que você tenha uma game house ou um game office. Então, depende de muita coisa, depende de estruturar tudo muito bem para ter um time de Counter-Strike. Hoje em dia não dá mais só para chegar para 5 jovens ou até não jovens, que eu digo já maioridade, né, adultos, de falar, olha, eu te prometo aí que eu vou te dar tal coisa e você joga com minha tag. Isso não dá mais para fazer para uma organização como a Virtu, isso não tem como. Sim. Então a gente pensa realmente em estruturar tudo direitinho, para aí sim, quando a gente decidir ter um time de Fortnite, de PUBG, do que quer que seja, tudo já esteja tudo bem estruturado para que a base não seja o problema, né? Que se alguma coisa tiver que dar errado, que seja algo diferente da estruturação de tudo, né? Do planejamento. Então, porque algo pode dar errado sem ser planejado, né? A gente tenta planejar o máximo de coisas possíveis, mas depende muito de muita coisa. Denis, cara, assim, seja com a Zoe mesmo, você já participou de muito evento, você já foi pra muito evento. Tanto é que a gente tinha conversado que eu encontrei já, seja na ESL One BH, Sim. Zoe Experience da vida. Sim. Cara, tem alguma curiosidade ou alguma coisa que aconteceu nesses eventos aí que seja engraçado, ou uma conversa, sei lá, mais descontraída? Você acha que é legal compartilhar? Cara, não é que de histórias existem muitas, né? Principalmente sim. Antigas. Aí a gente demoraria aqui uma semana para conversar sobre todos esses anos de história. Mas uma coisa que me surpreendeu muito num evento que eu participei junto com a Zoe Global da DreamHack da Suécia, a Jokoping. Né? Então eu fui para a Suécia e fui para a DreamHack Jokoping trabalhar junto com eles. Assim como em qualquer lugar do mundo, o que a Zoe estava fazendo lá era uma parceria com a DreamHack, onde forneceria os produtos para o campeonato e, em troca, a gente teria um espaço para prover experiência para o usuário, como se fosse o Zoe Experience, né? Só que dentro do evento. Por que dentro do evento? Lá é um complexo gigantesco, onde eles têm um produto a ser vendido que é o Biok.
que o BIOC é o Bring Your Own Computer. Então o que eles fazem é, eles vendem um ingresso para o pessoal entrar no evento, só que você pode acampar lá. Então o seu ingresso basicamente é o aluguel de uma mesa com tomada e um ponto de internet. Então você leva sua cadeira, você leva seu computador, você leva seu saco de dormir, você leva seu colchão, Caramba, cara. você leva o que você quiser para você passar 3 a 4 dias de evento dormindo nesse espaço e jogando. Ele é próprio pra galera que quer jogar. Aí você tem um zilhão de pessoas lá jogando de tudo, né? De Counter-Strike, Overwatch, tudo que você possa imaginar. Então, o que a Zoe fez? Você compra o ingresso, e aí, no próprio ingresso, você tinha direito a escolher produtos da Zoe que você queria testar. Então, você tem uma numeração da sua mesa, né? Você está na mesa 5B, corredor H, não sei das quantas. Então, seu ingresso dizia o produto que você queria testar. Então, quero testar um monitor 240 Hz, quero testar o mouse X, o mouse Y e o mousepad B. Gente, tá bom. Então, quando o rapaz chegava com o ingresso dele naquele espacinho que a gente tinha, ele retirava o kit que ele tinha solicitado junto com o ingresso dele. Então, ele levava um monitor, ele levava um mouse, um mousepad para a mesa dele, para ele testar e jogar durante o final de semana. Então, se você não tinha um produto, você podia escolher, né, quando você comprava o seu ingresso. Então, você ia lá e retirava. Além disso, a gente ia até a mesa desse usuário e fazia um Zoe Experience particular com ele. Mostrava o que era, se ele tinha alguma dúvida e tudo mais, ajudava ele a instalar, fazer o setup de tudo. E então, a gente ia lá e ajudava essas pessoas que estavam testando os produtos a entenderem melhor o que era a Zoe e o que era aquele produto que ele estava testando, né? E uma coisa que me surpreendeu, assim, eu não tenho nem uma expressão para isso, foi que no espaço onde a gente tinha uma bancada lá para o pessoal ir retirar esses kits que eles solicitavam, bem em frente a gente estava um setor do BIOC, porque o BIOC ele é gigantesco, são 5, 6 pavilhões e tem uma parte de BIOC em cada pavilhão, né? Cada um leva seu computador. Cara, bem à minha frente, eu tive que conversar com essas pessoas porque era um casal, um homem e uma mulher no caso. Eles estavam jogando. E só que o que mais me surpreendeu e que eu fui conversar com eles é que eles estavam dormindo em sacos de dormir embaixo da mesa deles. E era um homem de 63 anos e uma mulher de 59 anos. Caraca, velho. E naquele mesmo ano, o meu pai estava com 61 anos e minha mãe com 58. E, cara, aquilo era inimaginável pra mim. O meu pai jamais sairia do conforto da casa dele, do colchão dele. Não, primeiro pra ficar fora de casa jogando, né, num computador. Segundo, dormindo embaixo de uma mesa. Passando o final de semana comendo salgadinho e era o que tinha, né? Porque não era um refeitório. Você levava suas coisas. Então tinha gente que levava pack de refrigerante, pack de energético, levava salgadinho. Caraca. Não tinha cozinha pra você ir fritar nem nada. Você passava o final de semana comendo isso. E aí tinha um setor lá que o pessoal vendiam kebab, vendiam alguns lanches, mas nada substancial quanto comida, né? Enfim, cara, meu pai jamais faria isso da vida dele. Então essa foi uma experiência para mim, assim, incrível de entender enquanto nós brasileiros estávamos atrasados em termos de pensamento, sabe? Em entender o que é esse mundo do esporte, o que é essa paixão. Porque eu falo, meu pai falaria, cara, você tá louco. Se eu falasse pro meu pai, tô indo jogar 4 dias, vou dormir fora, num saco de dormir, comer salgadinho, pra ficar jogando 24 horas por dia, ele ia falar, cara, você tá louco, né? Então ver aquele casal ali compartilhando aquela experiência, dormindo em saco de dormir, embaixo de uma mesa de pallet, porque eram bancadas, né? Eles entregavam bancadas e você tinha um espaço na bancada. Sim. Então aquilo pra mim era inacreditável. E naquela idade ainda. Assim... bizarro, velho. Então você vê a maturidade das pessoas,
o pensamento deles de entender o que é aquilo, ou até mesmo de respeitar e ser respeitado, né? De falar, beleza, eu tenho 63 anos e eu jogo, e aí, qual que é o problema? Aqui é visto com maus olhos, com certeza. Então, existe um preconceito que sempre existiu, né? Isso é uma coisa que Sim. está mudando, então vai mudar muito mais ainda, mas ainda está em fase de mudança. Mas que ter vivido aquilo e ter visto foi algo surreal para mim. Sim. Esse preconceito, cara, em qualquer esfera que você for falar, isso vai existir, isso aí só vai mudar com o tempo, não adianta. Exato. É que Infelizmente, é triste, mas é a verdade, não adianta. Vai só mudar com o existe, tempo. né? O preconceito existe e é o que a gente sempre fala, principalmente nas questões da Zoe, a gente batia muito nessa tecla. Cabe a nós mudar, porque eu vou falar por mim, eu estava no início disso tudo, né? Eu estava lá. Então, se isso foi criado entre aspas por nós. E cabe a nós, mais velhos desse cenário, sempre bater nessa tecla que isso está errado, que isso tem que mudar, que tem que ser diferente, que as oportunidades têm que ser diferentes. Né? Existe a questão da briga aí, sempre da discussão do cenário feminino e masculino, que você pega um campeonato major masculino, são premiações milionárias, sabe? Com viewers que batem metas incríveis aí. O cenário, eu acho que o último major, se eu não me engano, eu tava vendo, o último major que teve um major masculino e um major feminino, acontecendo no mesmo local, no mesmo evento, só que em palcos diferentes. Cara, o CSGO masculino tinha questões, se eu não me engano, 15 patrocinadores. O feminino tinha um patrocinador. Isso não pode mais, não pode ser bizarro, mais aceito, né, cara? sabe? Premiações, muito segregado. Premiações milionárias pro CSGO masculino e, por exemplo, 15 mil pra CSGO feminino. 15 mil é dinheiro? Lógico que é dinheiro. Só que, não se compara a 1 milhão, 2 milhões que às vezes acontecem em Major. É 1% da premiação. Sabe? Isso não pode mais acontecer. Então é o que eu tô falando. Se isso foi criado dentro da nossa comunidade, não tô falando se foi no CSGO, se foi em qualquer outro tipo de jogo, cabe às pessoas que estão aqui mais tempo ensinar os mais novos e continuar pregando o que é correto. Né? A gente precisa disso. Com certeza, com certeza. E os grandes os influenciadores, jogadores. Exato. Cara, a coisa mais triste que você pode ver é o jogador dando alguma declaração machista, racista. Não tem espaço mais pra isso hoje, né? Não hoje pode ter mais espaço. É assim, até um determinado momento, as pessoas diziam que dava pra entender pela maneira que foi criado, né? Sim. E sim, pelo menos eu posso falar por mim, cara, eu tive avós preconceituosos de N maneiras, não às vezes somente racial, mas de outras maneiras também, machistas principalmente, meu avô machista. Mas, tatuagem. Não, existiam vários tipos, né? Mas isso poderia me influenciar de alguma maneira? Sim, poderia. Na minha formação também? Sim, poderia. Só que hoje, através de tantas batalhas, de tantas notícias, de tanta coisa, principalmente dentro do esporte que a gente vê, movimentos, vídeos, ações de empresas, enfim, muitas coisas dentro disso, a gente pode estar errado? Pode. E normalmente a gente está. Só que a gente tem que buscar melhorar. Né? Não é porque a gente está errado que a gente pode chegar e falar assim, não, eu sou assim, ponto, acabou. Como era antigamente. Não. Sim. Eu posso mudar, eu tenho que mudar. E eu vou até mesmo corrigir os meus amigos que são próximos. Que normalmente é aí onde a gente deixa passar os problemas, né? Porque como é amigo, a gente não chama atenção, a gente não cobra, a gente não fala, você tá errado. Às vezes a gente, ri das coisas que estão acontecendo. Né? Teve vários casos que foram expostos aí dentro da comunidade que um amigo faz uma brincadeira que é machista, que é homofóbica, que é racista, e o outro que às vezes não é uma pessoa ruim, dá risada por ser o amigo dele, né, que tá falando aquilo, mas não, é um momento de repreender, é um momento de ensinar, é um momento de falar, cara, você tem que mudar. Ah, mas eu sou assim, não, você tem que mudar, não pode ser assim. Eu penso assim também, porque muitos falam, geração mimimi, cara, infelizmente tem que ser assim. Cara, alguém tem que reclamar pra alguma coisa mudar. Sim, exatamente. Se tem que bater nessa tecla,
que seja o mimimi. Que seja isso, que seja essa ponta do iceberg que a gente tem que começar. Então vamos começar por ele. Não tem que começar de algum lugar. O que não pode é continuar acontecendo o que acontecia antes. Sim. É isso. Se é uma pessoa, se são 15 pessoas que vão ficar de mimimi, cara, que elas continuem. Eu vou estar junto com elas, porque não pode mais ser do jeito que era. Não pode ocorrer as coisas que ocorriam anteriormente. Se a gente lutou para as coisas se profissionalizarem, as coisas têm que ser da maneira correta. Ponto. Não tem para onde correr. Não dá para ser meio termo, entendeu? Sim, com certeza. Então, concordo totalmente. Tem que continuar. Não importa o quanto tem que falar, não importa o quanto tempo isso vai levar, porque acho que levou um determinado tempo para ser o que é hoje. Se tá ruim e dá para melhorar, não importa quanto tempo vai levar. Mas que continue sendo feita uma progressão, né? Que a gente não tem um retrocesso nisso. Claro, não tem... É o que você falou, não tem espaço hoje mais pra isso. Você sempre tem que buscar evolução, né, cara? E Com se certeza. a evolução você vai ter que ser o cara chato, Quer que seja. É a vida. É a vida, né? Que seja. Hoje em dia, as pessoas têm esse olhar do mimimi e tal, mas pode ser que e com certeza daqui a 5, 10 anos, as pessoas vão falar, puta, como o pessoal lá atrás era babaca mesmo, né? Tipo, com esses preconceito besta e tal, brincadeira besta. Porque tem muito isso hoje, né? Às vezes você, puta, eu não sou um cara racista, eu não sou um cara homofóbico, eu não sou um cara... Mas você tá no seu círculo de amigo ali, você vai dar uma zoada, você acaba tendo esse deslize, né? Sim, tem. E eu acho que isso é uma coisa natural, que é até difícil julgar cada pessoa, porque nós mesmos, quando temos esse tipo de erro, é uma coisa que às vezes a gente vê depois, que a gente fala, putz, falei aquilo, nossa, olha o que eu falei. Só que é uma coisa que eu falei, é habitual de todo mundo, é habitual de toda criança, é habitual que a gente vai crescendo, vão acontecendo coisas assim que a gente não foi ensinado. Isso tá errado. Sim, é claro, e cara, quando eu tiver, perdão de te cortar, mas quando eu tiver um filho, eu sei que quando ele estiver crescendo, eu vou me ligar nisso. Mas é uma coisa que, por exemplo, meu avô passou pro meu pai, e meu pai talvez não se atentasse tanto a isso. E levava como brincadeira também, mas hoje a gente sabe que é uma brincadeira errada, é uma brincadeira que pode machucar, às vezes é uma brincadeira que pode ofender, e que a gente não deve fazer, sabe? Mas é o que eu falei, são quantos anos, por exemplo, o meu são 28 anos de vida, né? Mas quantos anos eu passei sendo errado e levando como uma brincadeira, até eu perceber que poderia mudar. Então, por exemplo, sei lá, se eu percebi isso há 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, foram 23 anos errando. Sim. E eu vou continuar errando, mas o importante é principalmente que eu continue buscando melhorar, né? Buscando aprimorar, buscando entender, buscando conversar com pessoas que às vezes são de uma geração diferente da minha, que estão mais engajadas há mais tempo que eu nessa mudança, ou perceberam mais jovens essa mudança, que tem um monte de coisa para me explicar, que eu tenho que ouvir com atenção. Eu não posso falar, nossa, você está reclamando de coisa besteira. Não, se tem alguém reclamando é porque alguma coisa está errada para essa pessoa. E eu tenho que entender o que é, e por mais que eu concorde ou não concorde, eu tenho que respeitar. E com aquela pessoa, eu não posso nem imaginar fazer algo que possa magoar ela. Eu não tenho por que magoar alguém. Eu não posso ter intenção de graça, nisso, entendeu? Então, assim, acho que o principal muitas pessoas vão continuar errando. Mas o principal é que elas busquem mais informação, o principal é que elas busquem mais evolução, o principal é que elas busquem dar mais ouvido às pessoas que estão mais engajadas em alguma coisa do que elas, sabe? Eu acho que é assim que a gente vai conseguir crescer e reverter um quadro que é ruim. Sim, cara, concordo 100% com você. Eu acho que, assim, errar faz parte, mas o importante, o principal mesmo, é você admitir o erro e tentar melhorar. Exato. Isso é para qualquer coisa. Seja para nossa maneira de lidar com um problema, seja para os nossos problemas de criação, seja para o que for, em trabalho. Errou, assume o erro, aprende e evolui. Não tem outro jeito. E o principal é passar para a nova geração já os ensinamentos, com certeza. Isso era o que eu mais buscava até, porque muitas pessoas vinham conversar comigo, né, sobre o mundo do esporte. Eu dava palestra em faculdade, então tinha eventos que algumas crianças iam acompanhadas dos pais.
E o principal receio dos pais era, ele fica xingando, ele quer passar mais tempo no computador do que estudando. Então eu conversava muito com esses pais, de eles entenderem principalmente o que era nosso mundo, porque quando algo começa a dar errado, o principal que o pai faz é tirar algo que o filho gosta, né? Então, você não vai jogar mais. E isso revolta o filho normalmente. Então a gente sempre Sim. conversava em como lidar com isso, em como entender melhor o nosso mercado, como apoiar, como conversar, como agir, né, em alguma situação assim. E passa a esse ponto da ofensa que pode evoluir sim por um preconceito que essa pessoa tenha. E isso pra outra pessoa pode Ex- gerar traumas errados. Exatamente. Bom, mudando de assunto um pouco, saindo dessa questão mais séria, porque mais importante, com certeza, sem dúvida. Claro, sempre É muito importante. importante. Cara, da onde surgiu esse seu nick BLV? Putz. Por que BLV? Então, essa história, o BLV é uma abreviação de boliviano. Né? Quando eu era pequeno, eu comecei a jogar o Counter-Strike, no caso Half-Life, com 7 anos. Eu não sabia o que colocar, e como o meu pai é boliviano, os amigos dele, pessoas que não me conheciam, quando eu ia para alguma festa, alguma coisa, falavam, quem que é o boliviazinho? Quem que é o bolivianozinho? Porque não me conheciam. Meu pai, né, meu pai boliviano tem traços bem marcantes. Então, meu pai, né, cara de boliviano, e falou assim, já sabiam que ele era boliviano, e como sabiam que eu era filho, mas não me conheciam pessoalmente, né, não sabiam meu nome, perguntavam, quem que é o boliviazinho? Então, o boliviano sempre me acompanhou, né, então, quando precisei de um nick, foi boliviano que eu coloquei, né, sou boliviano e tudo mais, até porque eu não tinha muita criatividade para escolher nick. Só que com o passar do tempo, no Counter-Strike 1.6, quando você tinha algum time, tinha que usar a tag, o local de você colocar seu nome, os caracteres eram limitados. Então seu nick não podia ser muito grande, porque se a tag tivesse muitos caracteres, porque antigamente as tags eram grandes, né? Hoje é às vezes um nome só, mas, por exemplo, Pentagram era uma tag, Alternate Attacks era outra tag, aí você tinha que colocar Alternate Attacks mais o seu nick. Então, às vezes, até na brincadeira, né, que sempre gostei muito de times de fora, até porque não tinha tanto campeonato aqui no Brasil, Sim. veio aquela onda de nicks de 3 letras, principalmente, e eu gostava de usar tags de outros times de fora. Então, SK Gaming, que já era a Fnatic, mas não era uma tag tão grande. Mas assim, quando eu colocava, por exemplo, Pentagram G-Shock, tinha uma tag que era Pentagram G-Shock. Você colocava essa tag, se eu tivesse que colocar meu nick boliviano inteiro, não cabia. Ele não aceitava, parava no M, ficava boliviano. Aí eu falei, tá. Aí tinha também os nicks de 3 letras, que aí foi na época do FNX, Beat, NAC, Tom. Todo mundo tinha um nick de 3, 4 letras no máximo. Sim. E aí foi onde eu peguei e coloquei meu nick de BLV. E aí ficou BLV. Deu uma abreviada. Aí se tornou BLV. Ah, legal. E você, cara, você falou que jogou CS a vida toda, assim, desde criança. Você já tentou se profissionalizar? Você já conseguiu? Você Eu já joguei jogou em algum time profissional? já joguei profissionalmente. Lan House de São Paulo eu joguei nas principais, né? Joguei na O2, joguei na Monkey, joguei na Vega Max, joguei em várias LGX que ainda existe hoje, tinha LAN Combat também, joguei em todas as LANs aqui de São Paulo. Então, os projetos de times eram sempre essa questão. É que assim, antigamente os times eram muito fechados. Era muito difícil, que a gente até fala até hoje essa expressão, que era panela. Então, sempre que saía um jogador, entrava um que todo mundo já conhecia, nunca davam oportunidade por uma outra pessoa. E com isso eu sempre tive não é desejo, porque isso eu realizei. Então, eu sempre quis, né? A minha preferência sempre foi jogar com pessoas que eram meus amigos. Pessoas que eu gostava de jogar junto, pessoas que eu sabia que, por mais que a gente brigasse, o nosso objetivo era ganhar.
né? Ninguém estava errando por gostar de errar. E isso me Aham. levou a um time que acho que foi o time mais ícone assim que eu gostei de jogar, que foi o time da Quest, que era uma lan house que existia em São Paulo. Então eu já joguei contra os melhores, né, que são os caras mais conhecidos aí, Kogu, Pava, Beat, Nak, FNX, já joguei contra todos eles. Só que minha preferência Aham. sempre foi jogar com os meus amigos. E aí, né, receber salário e tudo mais. Então, sim, joguei profissionalmente, joguei os principais campeonatos, as principais ligas. Já fui com a Gamer House na época do FV, KNG, Lorenzo, Rix, da WCG 2011 e tudo mais, estava com eles. Caramba, cara. Não jogando, mas estava junto com eles lá. No E ambiente, sim. eu estava meio que como staff deles, porque o Rix era da minha faculdade. Então eu ficava Caramba, atrás deles lá, tudo mais, uma da experiência hora. muito bacana. E então eu joguei muitos campeonatos, joguei nas principais e sim, joguei profissionalmente. Só que é o que eu falei, acho que no momento que eu tava melhor assim pra jogar, me sentindo bem jogando, no auge assim, sentindo o jogo fluindo, foi quando eu tive que decidir parar. E essa eu acho que foi a maior, não arrependimento, mas a minha maior frustração até hoje foi essa. É, Porque eu me sentia bem para jogar, eu estava num nível bom, eu estava recebendo, eu estava competindo, digamos, profissionalmente, porque naquela época jogar profissionalmente era ganhar R$ 200, né? R$ 300, ganhar de sim. algum lugar já era profissional. E às vezes era só a premiação, né? É, Às vezes então, era tipo, estava jogando bem, estava motivado e fui meio que obrigado a parar, não era minha vontade parar. Só complicado, que a cara. situação me fez parar, né? E aí eu tive que dedicar um tempo a trabalho, estudo. É o que eu falei, trabalhei com TI durante 4 anos. Sim, Então não dava para me dedicar como o Counter-Strike necessita que você se dedique, né? O Counter-Strike é um jogo que o melhor ditado que eu já ouvi, que é um jogo, se você não viver ele, você não pode viver dele, né? Se você sim. não tomar café da manhã, Counter-Strike, almoçar Counter-Strike, jantar Counter-Strike, sonhar Counter-Strike, beber Counter-Strike, é difícil você viver dele, é difícil você se tornar profissional. É um jogo que você tem que se dedicar muito, muito, porque são muitos parâmetros que você tem que aperfeiçoar e você tem que ser um bom teammate, você tem que jogar bem, você tem que ter a mira boa. O CSGO se tornou um jogo mais competitivo, né? Que 1.6 era um jogo mais de mira. Hoje já é um jogo mais estratégico, então você tem que ser um jogador mais inteligente, pensar melhor, tomar decisões melhores. Enfim, é um jogo que você não pode parar de se dedicar, né? Você tem que Com viver o certeza. Counter-Strike. E eu Com tive que certeza. viver outras coisas antes do Counter-Strike. Então acho que essa minha maior frustração foi porque eu necessitei parar. É uma decisão complicada, né, Foi uma cara? decisão muito difícil, até porque eu tinha 16 anos, não tinha nem ideia, perdão, não tinha nem ideia do que eu queria fazer de faculdade, né? Existia perdão, a pressão dos meus Não, imagina. pais para fazer alguma coisa da minha vida, jogar para eles sempre Sim. foi uma perca de tempo, enfim. Existiam vários fatores que me forçaram a não querer. Então, quando existiam campeonatos, eu ainda brigava. Não, eu tô recebendo dinheiro. Não, eu tenho campeonato. Não, não vou parar. Não, não vai isso. Não, não vou aquilo. Mas aí chegou no momento onde o jogo já não me dava nada. Não existia nada para eu jogar de campeonatos, né, falando. O CS tinha acabado, então o que tinha de campeonato eram pessoas que se organizavam ali para fazer alguns torneiozinhos porque gostavam do jogo, Aham. mas tive que decidir, né? Aí nesse momento foi toda a pressão negativa que existia. Falou, ó, tá vendo? Falei pra você que não ia dar em nada, vai estudar então. E aí eu fui estudar, cara. Aí. O que você falou do amadurecimento é que assim, isso realmente tem que evoluir muito no Brasil, mas é que é complicado, né? Essa época do 1.6 eu não vivi, não jogava e tal, mas estudando, vendo pessoas falando sobre isso, foi um período que, cara, foi muito. Você tinha que. Era 880, ou você
ia mesmo e apostava e, sei lá, podia não dar em nada real mesmo, ou você ia para um emprego tradicional e tentava uma vida aí. E era uma... Porque é inevitável, O, você precisa, o, pro- né, de um emprego, o você grande manter. problema... Exato, o grande problema é que eu queria apostar. Só que é difícil você apostar com o Aham. dinheiro dos outros, né? Esse é É, o problema. Né? É difícil eu chegar pro meu pai e falar, olha, eu vou precisar de dinheiro, sei lá, para ir para um campeonato no interior. Aí você tinha que pagar passagem de ônibus, aí você tinha que pagar, às vezes, hospedagem, às vezes você tinha que pagar comida. E não faltam relatos aí de jogadores, por exemplo, como o Fer, cara, vinha do Rio de Janeiro, né? Chegava aqui para jogar, cara, era meio que uma obrigação ganhar para ter dinheiro para comer e voltar para casa. Porque assim, o Taco tem uma história. não era uma premiação para você ter dinheiro e guardar dinheiro, né? Era você É, vinha, jogava por amor, ou ia para os campeonatos jogar por amor, aquela vontade de competir, o prazer de competir, e rezava para você ser campeão, para ter um dinheiro para voltar e cobrir os custos sim. que você teve para conseguir chegar até o campeonato. Então, esses relatos não faltam aí. Se você pegar no cenário, existem muitos que vão ter esse relato. Então era Sim. difícil você apostar, né? Que nem eu que gostaria de apostar, igual, por exemplo, o Fallen apostou, de ir migrar para outro jogo, dar aula em outro jogo, esperar o outro CS se desenvolver, voltar a dar aula e hoje ser quem é, né? Mas naquele momento eu não tinha essa opção. A minha aposta era a aposta com o dinheiro dos meus pais. Não dava para eles não iam É, deixar um moleque de 16 anos, onde eles criaram a vida inteira para fazer faculdade, para trabalhar em alguma coisa que gostasse, se, se dedicar a vida ao jogo, a um jogo que eles é, não conheciam, que para eles era uma perda de tempo, que para eles eu era uma, não que eu era um filho ruim, mas eu não estava aproveitando o meu tempo porque eu passava no computador, então sim. não saía porque eu me dedicava ao Counter-Strike. Então não tinha como eu fazer essa aposta. Era uma aposta que eu gostaria de fazer, mas que não tinha espaço para conversa de falar, Não não, tinha ó, eu espaço. vou gastar mais 4 anos aqui. Então, sei lá, eu tinha 16 para 20, meus pais, na mentalidade dos meus pais, falar 20 anos fazendo uma aposta? Não, 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 não. Entendeu? É, Então, é triste, mas também assim, tem que entender eu que entendo, eu entendo totalmente o lado sim, dos meus sim. pais, mas por isso que eu falei, Eu é uma falo isso. frustração minha, porque eu gostaria de Sim, com ter certeza. continuado Ter apostando, tentado, né? mas não dava, não dava. Não tinha como, não tinha essa Não opção. tinha essa opção não existia. É, eu falo assim, porque até hoje mesmo você vê crianças aí, mesmo com o cenário hoje, com todo o investimento que tem, o boom que teve, a crescente que tá tendo, Sim, tem muitos pais hoje que ainda não tem esse pensamento e não tá errado, né, cara? exato, Porque exato. às vezes não conhece, às vezes pode ser até uma ignorância por parte deles de não conhecer o potencial, mas também é complicado de falar, né? Então, Porque, é porque, por exemplo, isso é como se fosse uma aposta para futebol. Né? O sim, futebol, o cara fala, beleza, eu quero jogar futebol. E é o que eu vou falar, não faltam relatos de jogadores, cara, passavam fome, às vezes não tinham dinheiro do ônibus para voltar, e hoje tiveram sucesso. Só que é difícil para os pais apostarem numa sim, coisa que não existia. Então, por exemplo, o futebol eu vou colocar meu filho na escolinha desde os 7 anos, 6 anos de idade, e vou fazer o acompanhamento que ele precisa para se tornar um jogador profissional. Por quê? Porque a profissão jogador de futebol existe. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a profissão jogador de Counter-Strike não existia, sim. né? E Então, vou, como é que eu vou falar para os meus pais que eu vou apostar numa coisa que não existe? Que eu tô querendo ser o criador? complicado. Não dá, não dá, não existia. Eu vou além, cara. É mais fácil, eu acho que é mais fácil você se tornar jogador de futebol do que se tornar jogador de Counter-Strike. Exatamente. Hoje em dia. Eu acho que é mais fácil ser Olha, jogador de futebol. eu não sei se mais fácil. Não sei se mais fácil de verdade. Até porque, assim, o futebol, existem muitos parâmetros para você ser um jogador, né? Aí a gente vai para as teorias de conspiração, até mesmo para relatos, né, de Sim. pessoas que compram vagas, de pessoas que têm agentes que são influentes, que te conseguem, que às vezes Acontece que isso você em não todo mercado, isso é um acontece. bom jogador, então você tá lá. Só que a diferença é assim, o esporte
se você for ver, ele é um cenário fechado. Ele não é tão abrangente quanto o futebol. Fechado que eu digo, se Sim. você for para um evento, uma feira, por exemplo, se você for para a CCXP, você vai ver os mesmos rostos. Se você sair da CCXP e Sim. for para uma BGS, são as mesmas pessoas. Se você sair da BGS e for para um evento de Counter-Strike, são as mesmas pessoas. Então é um cenário bem mais fechado do que um cenário de futebol. E para você ser um jogador, por exemplo, de Counter-Strike, LoL, você tem que se provar, né? Você tem que provar o seu valor Sim. para chegar. E não só isso, você tem que se manter. E é isso que eu acho a diferença. Eu acho que você sim pode ser um jogador de Counter-Strike se você tiver uma orientação, se você entender o que o Counter-Strike te pede. Pô, eu preciso ser inteligente, eu preciso tomar a decisão correta, eu preciso me dedicar, eu preciso fazer isso. Se você conseguir fazer tudo isso e conciliar com sua vida pessoal, que é o que seus pais vão te pedir, né, estudo e tudo mais, cara, eu acho que você tem mais chance de se tornar um jogador de esporte do que se tornar um jogador de futebol. Porque o cenário. Desculpa te interromper. Não, pode falar. O futebol tá em desenvolvimento. Por exemplo, eu sou torcedor do Corinthians. Só o Corinthians em si tem cento e poucos anos, né? Então, olha quantos anos esse cenário se desenvolveu. O cenário de esporte eletrônico, está sendo desenvolvido do jeito que a gente... Óbvio que ele tem um caminho longo aí, só que profissionalizando, tendo jogadores, salário e tudo mais, essas coisas mais estruturado, de 4, 5 anos talvez, no máximo para cá. Sim, então, muito novo, né, tem uma discrepância. Exato. Então, onde vai chegar esse mercado? O que vai acontecer com esse mercado? O que tem para ser explorado ainda? Cara, isso não... ninguém vai conseguir descrever. Ninguém. Sim. Então, por isso que eu tô falando, as oportunidades cada vez vão ser maiores. Então, por isso que eu acredito que você se torna mais fácil um jogador de esporte do que um jogador de futebol ou alguma outra modalidade. Porque é um cenário inexplorado. E você falou de tudo essas coisas de um jogador de CS precisa ter, dedicação, tudo. Mas, cara, eu acho que o principal que o jogador de CS tem que ter é, assim, ser uma boa pessoa pra conviver. Exato. E acaba que sendo isso. Não, isso é o principal, você ser uma boa pessoa. Uma boa pessoa não é uma pessoa que só faz o bem, é uma pessoa que sabe conviver, que sabe lidar, sabe escutar, sabe aceitar, às vezes, um xingo de um parceiro de time, porque o cara quer o seu melhor. Né? Sim. Às vezes é você saber lidar quando o outro tá nervoso e você saber trazer ele de volta pro jogo. Então, sim, são N fatores, né, que compõem ser uma boa pessoa para se conviver, que você tem que ser, né? Aí se você tiver tudo isso, mas não tiver skill, não tiver inteligência dentro do jogo, também não vale de nada. Então, o CS é a soma de tudo, né? É a soma de tudo. Eu tô falando Counter-Strike porque é o mundo que eu vivi, tá? Mas isso se aplica a PUBG, isso se aplica a Fortnite, sim, isso se aplica a COD, se aplica a qualquer jogo que é jogado em equipe. Né? Que não seja um individual que você tenha que lidar com você mesmo, qualquer jogo que você tenha uma equipe, você tem que ser uma boa pessoa em N aspectos. Não tem por onde fugir. Não tem atalho, né? Não tem atalho. É isso mesmo. E cara, Denis, assim, você trabalhou já com a Zal e você fez uma implementação puta fodida aqui no Brasil. Você falou, eu não sabia dessa história, você foi pra Suécia. É Suécia, né? Fui pra Suécia, fui pra China. É, Suécia. Então você já viu, assim, o mercado de esportes não só nacional, você já viu em termos internacional. Sim. A todo momento, porque a implementação de uma marca vem como base, como foi a implementação em outras regiões, né? Então, em outras regiões. Você só faz uma adaptação. O mercado em si a gente conhece de nacional e internacional. Legal. E, cara, o mercado de esporte, pelo menos aqui no Brasil, é bem recente. Sei lá, é o que você falou, 4, 5 anos. Internacionalmente já tem um pouco mais de tempo. Sim. Mas onde você acha que o cenário nacional tem potencial para crescer? Eu falei isso com o Jairo falou, cara, eu acho que o cenário não tem limite. Você também acha que o cenário não tem limite? Você acha que o cenário eu tenho certeza. Cada vez mais? Eu tenho certeza que não tem limite. Porque é o que eu falei, eu te contei a experiência da Suécia, por exemplo. Cara, até a gente chegar nesse ponto de, por exemplo, eu, sei lá, com 63 anos, indo para um local para jogar, até eu chegar nesse ponto, o quanto que o resto já vai ter evoluído, né? Então,
assim, não dá para prever, não dá para imaginar, não dá para impor limites numa coisa que vai ser renovada e já está sendo renovada há muito tempo. O Counter-Strike tem 20 anos. Há 20 anos atrás, quem imaginaria que o cenário estaria onde está hoje, né? Então, não dá para você colocar um ponto em alguma parte dessa história. Não tem como. Não tem como. Isso vai crescer de maneira que quem viver verá. Essa é a realidade. Quem viver verá, porque foi uma batalha aí de 15, 16 anos para se tornar o que é hoje, aqui no Brasil, né? Então, quanto mais a gente vai lutar para mudar outras coisas, isso vai trazer evoluções que vão trazer mais leques de opções para evoluir. Então, eu acho que não tem como a gente prever isso. Não tem limite. Não tem limite. Entendi. Eu também penso dessa forma. E, bom, você contou aí como você entrou aí no cenário, né? Que você mandou mensagem, você viu a oportunidade, né? Você viu essa oportunidade para trabalhar. E assim, é o que eu conversei já com outras pessoas. E a oportunidade vai aparecer. Só que você vai estar preparado? Essa é que é a grande real. Exato. Acho que esse é o principal. Qual que é a dica que você tem aí pra dar pro pessoal que quer trabalhar com esporte? Você já foi em evento pra caramba, eu imagino que você recebe essa pergunta, já recebeu muito essa pergunta, mas qual que você acha que é o caminho que a pessoa tem que seguir? Qual que você acha que é a dica que a pessoa tem que seguir? Porque assim, pensando que o cenário de esporte eletrônico não é só jogador e comissão técnica, Correto. Muito abrangente. É muito abrangente. O principal de tudo, que é o que foi o que eu te falei, se você não quer se tornar um jogador profissional, se atente a outros pontos que você precisa entender. O principal é estudo, né? Estude o que você quer fazer. Eu quero entrar para fazer marketing, eu quero entrar para fazer isso, eu quero ser dono de organização. Então, busque saber sobre o que você quer fazer. Segundo, o nosso cenário, como eu disse, ele é um cenário fechado. Sendo um cenário fechado, a gente tem a nossa linguagem, a gente tem o nosso jeito de falar, a gente tem o nosso jeito de se expressar. Entendam esses parâmetros. Por exemplo, se você chegar para um cara que joga, um amigo seu, e falar, quer uma bala? Ele não vai falar para você, não, obrigado. Ele vai falar, tô safe. Então a gente tem uma linguagem própria de se comunicar, de conversar. Entender essa linguagem é um ponto, porque a profissionalização, eu acho que do esporte, não tira a humanização. Então, conversem do jeito que as pessoas falem, sabe? Busque entender como elas conversam, como que elas se tratam, por que elas se tratam assim, como que funciona. Eu acho que isso atrelado ao seu estudo vai fazer você ser um bom profissional dentro da área de esporte. Porque você, se vier uma reclamação, se você precisar crescer alguma coisa, se você precisar fazer alguma coisa dentro desse cenário, você vai saber que caminho percorrer, porque você tá nele, você respira ele. Eu falei, eu respiro esse ar de esporte, de mundo competitivo, enfim, eu respiro isso há 20 anos, 28 anos, há 21 anos, sabe? Então, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu sei como, pessoal, o que é uma emoção, o que é uma derrota, como que bate em cada um, como que funciona. Eu sei conversar, eu sei como que os caras se comunicam, sabe? Então, onde eles estão, né? No TS, em qual fórum eles estão, enfim. Acho que você ter um parâmetro global do que é o nosso mundo já vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito. Porque, basicamente, as marcas que estão hoje dentro do esporte, elas são dedicadas ao esporte. A gente começou a trazer marcas não endêmicas agora. Né? A gente vê Unilever entrando, BMW, Coca-Cola. Só que isso vem através de pessoas que respiraram o esporte durante muitos anos. De falar para essas empresas, falar, cara, eu sei o caminho, sabe? Então, assim, as marcas não endêmicas vêm com profissionais que não entendem do nosso mundo. Entendem, sim, às vezes, do marketing, da implementação, do que vai trazer de retorno, mas da linguagem, de como fazer, porque o nosso mundo, ele é tão, não restrito, mas ele é tão fechadinho, que se uma empresa entra no mercado de esporte, por exemplo, só para ganhar dinheiro, cara, é uma marca que é retirada
do nosso meio sem ninguém perceber, só que ela nunca mais consegue voltar. Então as marcas não endêmicas também buscam pessoas que entendam do nosso cenário para mostrar um caminho correto, porque essas empresas basicamente têm um tiro. É um tiro só para acertar o alvo. Porque se não acertar, dificilmente elas conseguem entrar de novo. Até porque é difícil, às vezes, dentro da própria empresa, justificar alguns investimentos dentro do mercado de esporte. Sim. Então, por exemplo, imagina... Tem muita resistência de diretoria. Exatamente. Imagina para uma Coca-Cola, uma BMW, as pessoas que estavam nesse projeto, levando esse projeto para os superiores e falando, a gente vai ter que gastar, sei lá, $500 mil, $1 milhão aqui para fazer um investimento. Ah, no quê? Jogo eletrônico, sabe? Às vezes esse diretor tem o mesmo pensamento do meu pai. E aí, é complicado. Como é que faz, entendeu? Então, você estar dentro, respirando esse ar, vai te dar infinitas possibilidades de justificarem investimentos, né? Justificar outras marcas estarem nesse meio, ou ajudar mesmo marcas a trazerem outros pensamentos, outras soluções para o negócio que eles já têm. Legal. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, cara, não basta só você querer trabalhar com esporte. Querer todo mundo quer. É muito fácil falar, puta, eu quero... Sabe por que é fácil? Eu quero... Porque as pessoas que estão envolvidas hoje são pessoas que batalharam durante, o que eu estou falando, 25 anos. Então hoje estão realizadas porque eram sonhos de criança. Então sim. E se fuderam muito, né? Muito. Então, tipo, era um sonho de criança. E hoje trabalhar com isso, trabalham felizes, porque trabalham com coisa que sempre foi uma paixão. Antes de se tornar um negócio, foi uma paixão, entendeu? Sim. Eu acho que o exemplo mais palpável, assim, que a gente consegue ver, cara, é do Fallen. Eu sou muito fã do Fallen. Ele foi um visionário. Ele é sensacional. Não só visionário, cara. É assim, eu conheço o Fallen antes mesmo do Fallen ser o Fallen. Né? Eu joguei contra ele quando ele era do Crashers, por exemplo. Conhece o Gabriel, né? Conhece o Gabriel. Então, assim, ele apostou numa coisa que ele amava, sabe? E era uma coisa que eu gostaria de ter feito quando eu tive que parar. Ele teve essa oportunidade e ele realmente... o que ele fez não foi pensando para ele crescer, sabe? Foi pensando para a comunidade crescer, que se a comunidade crescesse, ele iria crescer junto. Isso é muito foda, né? Sabe? Isso... Não tenho o que falar. Não tem uma pessoa que conheça ou o Gabriel ou o Fallen que vá falar que não, ele errou nisso. Não, ele acertou em tudo. Ele conseguiu acertar em tudo. Ele ajudou a comunidade. Ele cresceu o nosso cenário. Ele trouxe visibilidade pro nosso cenário, sabe? Aquilo que eles fizeram de, pedir ajuda da comunidade para conseguir jogar um campeonato internacional foi o ponto de partida para as empresas olharem e falar, nossa, tem o mercado brasileiro. E hoje o mercado brasileiro é o terceiro mercado do mundo a consumir esportes. Então entram em sites, consomem vídeos, consomem stream. Cara, uma infinidade de coisas voltadas ao esporte, sabe? Então, o que ele trouxe para nossa comunidade, acho que não tem uma pessoa que consiga falar o contrário, que foi outra pessoa. Ele foi o divisor de águas do nosso sonho. Com certeza, 100%. Com certeza. E isso não só para Counter-Strike, né? Para todas as modalidades. Ele abriu o cenário todo. Exatamente. O cenário todo. É porque assim, isso é até legal de falar, porque por mais que seja Counter-Strike, seja League of Legends, seja, sei lá, Clash Royale, seja Rainbow Six, a essência é a mesma de todos. Sim. A única coisa que vai mudar é propriamente o jogo, mas a comunicação é parecida. A forma de você comunicar, a forma de você conviver, a forma de você tratar os outros. Cara, é isso que é o mais bacana, porque a essência do esportes é a mesma para todas as modalidades. Exatamente. Isso é muito louco. É por isso que eu tô falando, o nosso mundo é um mundo à parte. É um mundo com uma linguagem diferente, é um mundo com uma atitude diferente, porque todas se conectam mesmo sendo jogos diferentes, entendeu? Sim. Então, o que ele fez para nossa comunidade, para o nosso mundo em si, isso... O Counter-Strike é o principal, né? Que tem que agradecer a ele. Mas os demais, se hoje possuem jogos competitivos, às vezes as desenvolvedoras dos jogos não desenvolviam para competição e mudaram o estilo do jogo para competição por conta do mercado que se abriu aqui. Muito. Então, sim, com certeza. Ele trouxe o mercado para o Brasil. Então agora o que vai se tornar isso,
hoje, a gente sendo o terceiro maior consumidor de esportes do mundo e tendo um país imenso, o que isso vai se tornar não Não tem como medir, graças não a tem ele. como... Ali é um de águas, é o que eu falei. Ele mudou a nossa vida do temos uma paixão pro temos uma profissão. É isso. Sim, ele abriu um leque muito grande Né? para as pessoas, com certeza. Acho que é um leque inimaginável. Né? No início a Mas gente acho podia que... mensurar, hoje a gente não pode Sim, mensurar o que ele fez para a comunidade. com certeza, com certeza. Mas acho que a dica pro pessoal é essa, cara. Primeiro, se você quer trabalhar com esporte, você tem que Como tudo na vida, ter uma coisa a agregar. Você tem uma coisa a agregar. como tudo na vida, se dediquem. Né? Porque uma pessoa que quer ser engenheira, ela tem que se dedicar. Uma pessoa que quer ser médico, ela tem que se dedicar. Uma pessoa que quer ser jogadora, ela tem que se dedicar. O mundo do esporte é um mundo à parte, mas é um mundo que você consegue entender, é um mundo que você consegue se dedicar, é um mundo que você consegue desvendar e principalmente é um mundo que você consegue aprender muito, muito. Sim. Então estejam mais de ouvidos abertos para tudo que está acontecendo. Né? Não pega uma notícia e faz uma crítica. Tenta entender a notícia, tenta entender o que está acontecendo, tenta entender o porquê que isso acontece. A gente vê muitas pessoas que amam hoje o competitivo do Counter-Strike, mas não viveram do competitivo. Então, às vezes, uma decisão de tirar um player, às vezes de mudar alguma coisa no time, cai como uma bomba. Mas às vezes é uma decisão que o time não gosta de tomar, mas tem que tomar. Então não pega isso e torna um hate. Torna uma discussão saudável, torna-se um apoio. Porque, cara, é o que você falou. E a gente se fudeu muito, muito pra chegar onde tá. Então, assim, a gente sabe o que é bom, o que é ruim. Então, o apoio tem que vir. É a nossa comunidade, é o nosso mundo. As coisas podem dar errado? Sim. Como deram errado durante 10, 15 anos. E agora tá dando certo. E aí, a gente vai minar isso? A gente vai jogar bomba no que tá sendo construído? Não, vamos dar apoio, vamos dar tempo. Pô, já se passaram 15, 18, 20 anos. O que é esperar mais um ano para se reestruturar, para se reinventar? Dar apoio aos times, dar apoio aos streamers. Sabe, tem muita gente batalhando, muita gente passando muita dificuldade. Às vezes é só o like num vídeo do YouTube que o cara tá fazendo que vai ajudar ele. Não custa nada para ninguém, é só clicar lá no joinha. Então, incentivar essas pessoas a criarem conteúdos, incentivar as pessoas a continuarem jogando profissionalmente, dar entendimento a uma dor que eles têm, porque, cara, eu até comentei hoje num post da Bizinha, que é jogadora profissional da PEN, que ela falou, pô, eu tava vendo um vídeo e minha mãe queria ver coloquei os meus vídeos antigos, que ela tem um canal no YouTube, pra assistir na TV, ela tava rindo. Ela falou, adoro jogar com meus amigos que dão a vida no PUG. E, cara, eu comentei assim, eu nunca vi, porque, né, existe muita crítica quando você tá jogando um PUG, as pessoas que levam a sério o PUG. Só que elas esquecem que as pessoas que jogam Counter-Strike junto com elas são pessoas que não gostam de perder. Seja no PUG, seja no Par ou Ímpar, seja no que for. A pessoa, quando jogando PUG, é ali onde ela tem onde se mostrar. Né? Então, assim, ela vai se mostrar ali no PUG. Então, se ela jogando uma ranked sério, se ela, entre aspas, dando a vida, se ela mostrando dedicação, querendo ganhar, pode ser que ali ela consiga achar mais 2, mais 3, mais 4 pessoas que vai conseguir formar um timezinho e começar a competir no campeonatinho da Gamers Club, porque a trajetória de todo mundo é assim. Sim. Hoje você vê o Biguzeira, o Hardzão, o VSM, todo mundo começou assim. Todo mundo começou assim. Isso é uma possibilidade para entrada dentro do competitivo, né, profissional. Só que o acima de tudo, não só mostrar o seu trabalho, é ajudar um ao outro, sabe? Porque, por exemplo, eu tô jogando, eu já vivi do competitivo, hoje sou do competitivo novamente, tô jogando contra um time X. Pô, acabou o treino, por que eu não vou adicionar esse cara que jogou contra mim, conversar com ele, falar, cara, ó, a gente jogou contra vocês e eu vi uns erros que vocês estavam cometendo assim, assim, assado. Por que eu não vou ajudar esse cara? Sim. Entendeu? O cenário só tem a ganhar com isso, né, cara? Todo mundo tem a ganhar. Todo mundo. Não é, sabe, é a pessoa que tá jogando que vai aprender alguma coisa. E é isso que eu tô falando do suporte. O suporte do streamer é dar o like. Mas também é chegar num vídeo dele e fazer um comentário construtivo. Cara, não vai lá falar
abobrinha, não vai lá falar groselha pra esse cara. Até porque ele não pediu sua opinião, às vezes, quanto a opinião que o cara tá dando, ou a menina tá dando. Sabe, o cara faz um vídeo de Counter-Strike, e aí a pessoa comenta, nossa, mas sua bochecha tá meio gordinha. Pô, meu, não, Não agrega em nada, né? fala do trabalho do cara. Pô, viu alguma coisa ruim? Fala, ó, aquela parte ali ó, não ficou tão legal, você podia ter editado melhor, ó, você podia ter feito assim, mas ó, o resto, o seu trabalho tá fantástico. Pô, Uma puta crítica. sabe, meu, a pessoa vai se sentir, fala, puta, ali eu errei, então beleza, eu vou arrumar ali e vou continuar fazendo isso que deu certo, que o cara ali gostou, meu. Sabe, você ajuda todo mundo e é gratuito. As pessoas... Eu vou falar mais, cara. Eu acho que uma crítica desse tipo, assim, é muito melhor do que, às vezes, um elogio. Cara. Exato, exato. Você encontrar um ponto que onde a pessoa pode melhorar, eu acho que é um ponto, sabe, crucial para ela continuar fazendo o que ela gosta, dar mais gás e talvez essa pessoa se tornar aquilo que ela ama. Sabe, só que as pessoas estão mais acostumadas em passar como se elas soubessem de tudo, sabe? Então você joga um PUG com um profissional, o cara fala, nossa, olha a jogada que esse cara fez. Eu já vi streamers fazendo isso, profissionais que estão streamando um PUG, fala, meu Deus, olha o que esse cara tá fazendo. Mas ele é o primeiro a não chegar no PVT do cara e falar, pô, mano, sabe essa jogada que você acabou de fazer? Pô, você foi burro, mas ó, você podia fazer isso, ó, ia dar certo, cara. Sabe? Esse cara não faz. Então, é desde de cima pra ajudar todo mundo. E quem tá jogando PUG, a hora que vai jogar um PUG, o cara que é prata, o cara que é ouro, o cara que é xerife, o cara que é global até, vai jogar um PUG em algum lugar, em qualquer plataforma, cara, pegou um time e o cara tá jogando mal, incentiva ele. Dá uma função pra ele, fala, cara, faz isso que eu vou estar fazendo tal coisa. Meu, o cara acertou sei lá, vai jogar a Mirage. Meu, faz a Bang Liga que eu vou rushar lá. O cara acertou a Bang. Mano, sua Bang foi ótima, velho. Parabéns. Cara, ele pode errar 1000 outras coisas, mas elogia o que ele faz de bom. Sim. Porque ele vai continuar aprendendo. Só que se você chegar e falar, putz, você não consegue fazer nenhuma Bang, velho, pelo amor de Deus, sai do jogo. Cara, você vai frustrar uma pessoa que joga o jogo pelo mesmo sentimento que você tem. Falta esse amadurecimento. Sabe? Falta muito. Então, é o que a gente tá falando de ser uma boa pessoa. Você não precisa ser uma pessoa escrota. Você não precisa ser uma pessoa que faça as pessoas desistirem daquilo que elas gostam, que às vezes é a mesma coisa que você gosta e que você poderia ensinar tanto, sabe? E outra coisa que as pessoas têm que entender é que, cara, no cenário de esporte eletrônico, por ser um cenário fechado, uma das coisas mais importantes também é o networking. Você conhecer as pessoas. Não, e assim... Falar com as pessoas, ser vista, né? O pior é, a pessoa que você xingar hoje é a pessoa que você vai encontrar amanhã para ser ou um competidor do seu time, ou uma pessoa que vai trabalhar diretamente com você, ou uma pessoa que às vezes vai decidir coisas da sua carreira. Sabe, às vezes um patrocínio, alguma coisa. Então, não tem por que as pessoas serem pessoas tóxicas, sabe? Nenhum motivo leva a isso. A não ser o motivo das pessoas querem ser superiores às outras. Né? Um profissional, que nem eu falei, mas até mesmo um jogador que, sei lá, chegou no global. Pô, tem várias pessoas que às vezes pagam para outras pessoas jogarem por elas para subir de elo. Sabe? Subir de nível. Então, pô, falo, não precisa pagar nada, mas ó, faz isso, ó, vê esse vídeo, estuda assim, vê uma demo. Aí se a outra pessoa não quer, aí já são outros 500, mas ajuda, sabe? Se tem uma pessoa que não sabe ler e não sabe escrever, você vai falar, pô, não sabe nem ler nem escrever. Ou você vai ajudar ela, ou você vai dar um livro, ou você vai procurar alguém que ajude essa pessoa. Sabe? Não dá pra entender às vezes as atitudes, mas eu acho que esse é o principal ponto onde a gente vai conseguir mudar o nosso cenário, incentivando todo mundo a crescer. E quando todo mundo crescer, a gente cresce junto, porque a gente tá envolvido nisso. Eu acho que falta uma humanização também do cenário, assim, do cenário como um todo, né? Porque às vezes muitas pessoas usam a internet como uma máscara, usam o jogo como... muita gente. Cara, mas é o que eu tô falando, o exemplo vem das pessoas que são influentes. Né? É por isso que são chamados de influenciadores. Mas o influenciador, ele não pode, na minha opinião, ele não pode ser um influenciador somente
de vendas, né? Ah, eu uso tal produto, eu faço isso, a tal marca me patrocina e blá. Não, tem que ser um influenciador de coisas corretas. Tem que ser um Com influenciador certeza. de ideias, tem que ser um influenciador de exemplos, sabe? De fazer o certo, de mostrar o correto. Cara, tem vários aí no cenário que são assim. Se eu fosse citar aqui, cara, o Marcelo é assim, que é o irmão do Fallen. A MD, cara, a MD é uma pessoa extraordinária. Mano, os times femininos, cara, a Fúria agora, que tem a Gabs, a Ninha, a K, que são as que eu conheço mais próximos. Não conheço as outras tão próximas, que é a Gods, mas também são pessoas sempre engajadas. A MD eu falo porque, cara, há uns tempos atrás ela era tida como uma pessoa que brigava com todo mundo, discutia com todo mundo, mas ela sempre discutia por uma razão muito forte, sabe? Por uma ideologia boa muito causa, forte. né? Não que é uma boa causa, né? Porque acho que uma briga não é boa pra ninguém. Nem acho que nenhuma causa vale uma briga entre pessoas. Mas era por uma ideologia para ensinamento, para questionamento. E, Denis, cara, quem quiser contato com você, quem quiser trocar uma ideia, quem quiser, sei lá, oferecer emprego pra você, quais são as Opa, suas redes? a gente aceita. onde conseguem te encontrar? Bom, todas as minhas redes, Facebook, Instagram, LinkedIn, Denis C. Ávila. O meu LinkedIn lá tá bem ruinzinho agora, porque eu fui hackeado e deletaram minha conta do LinkedIn, então eu tive que criar Caramba, outra. cara. Então, mas LinkedIn, Facebook e Instagram é Denis C. Ávila, que meu nome é Denis Cortelo Ávila, então fica Denis Cávila. E no Twitter é o único que é diferente, que é Denis BLV. Legal, eu Então, vou deixar. todas as minhas redes, acho que só o Instagram que é bloqueado, mas o resto é tudo liberado para o pessoal mandar mensagem. Meu Twitter, que eu utilizo mais pro meio de esportes, meu Facebook eu não utilizo tanto, mas se quiser mandar mensagem lá também consegue. Mas no Twitter, minha DM é sempre aberta, quem tiver dúvida, quiser Legal. conversar, quiser qualquer coisa, eu estou à disposição sempre. Foi assim que eu consegui essa entrevista. Bom, você também já me encontrou em outros eventos. Você Sim, sabe sim. que eu não tenho problema de conversar com ninguém. Tem algumas pessoas, por exemplo, do Zoe Experience que você tinha falado, tem pessoas que conversam comigo até hoje no WhatsApp. Sabe, o pessoal tinha uma dúvida de um produto, falei, cara, não consigo te responder agora, mas me chama no WhatsApp que à noite eu te respondo. Me chamavam no WhatsApp e a gente conversa até hoje sobre muitas coisas, viramos amigos, então tem vários. Você é um deles, o Short, que é seu amigo também, me encontraram várias vezes, tive a oportunidade, Sim, cara, sim. de ter uma experiência com eles, que eles vinham de longe para jogar aquele campeonato 2x2, então... A gente é de Serquilha Tietê, né? Então, Serquilha Tietê, interior de São Paulo. Dá exatamente. 1h30, 2 horas de viagem. Então, eu tive boas experiências com vocês, pude conhecer vocês também. Então, olha aí uma outra oportunidade aparecendo dentro desse meio que a gente vive. Um podcast, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E foi muito gratificante. Muito obrigado pela oportunidade. Pô, obrigado, cara. Eu que agradeço, né, você ter aceitado esse convite, ter vindo aqui gravar. Gostou do bate-papo? Cara, eu Quer adoro. deixar um... Eu adoro. Conversar sobre... falar sobre esporte, para mim, é sempre um prazer muito grande. Porque, é o que eu falei, eu vivi mais de paixão do que de profissionalismo desse meio, né? Sim. Eu sempre busquei o profissionalismo, mas o profissionalismo vinha através de muita paixão pelo jogo, pela história, pela comunidade, por querer ver isso se tornar o que é hoje. Então, ver isso sendo realizado e conversar sobre isso, para mim, é sempre muito gratificante. Legal. E, cara, você tem um recado de despedida aí pra dar pro pessoal? Cara, o meu recado é: continuem buscando ser pessoas boas, né? Esse é o principal. Acho que quando a gente atingir um patamar onde a gente consiga entender que a gente erra, mas que a gente pode evoluir, que isso não pode ser uma máscara dentro da gente de falar, não, sou assim, pronto, a gente vai conseguir evoluir em muitos aspectos e o principal dele é estar bem conosco, sabe? De saber que a gente está sendo uma pessoa justa, que a gente está sendo uma pessoa correta, e então continue evoluindo, seja como player, seja como pessoa, seja na profissão que vocês escolherem, caso seja fora do esportes, caso queiram ainda o esportes, mas tenham oportunidade numa outra empresa, busquem sempre ser uma melhor versão de você mesmo a cada dia que passe.
Belo recado, cara. Eu acho que é isso. Sempre tem que, não importa a profissão, você sempre tem que ser uma boa pessoa com todo mundo. Com todo mundo, a gente E sempre tem só que assim a evoluir. gente vai evoluir, É, com certeza. que seja aos poucos, mas que seja de algum lugar. Cara, muito obrigado, Enes, de verdade mesmo. Você vir aqui bater esse papo com a gente. Comigo, né? Desculpa, com a gente. Com a gente e com as pessoas que ouvem, né? É, com É as um papo pessoas que ouvem, com né? eles também, basicamente. Sim, sim. Bom, pra você que estou até agora aqui, meu muito obrigado. E interaja com a gente no Twitter, através da hashtag Vivendo de Esportes. E aí, deixem lá suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, suas críticas. Pra gente sempre tentar melhorar e evoluir aí, que tal Denis falou. E eu agradeço a todos e até o próximo episódio. Obrigadão, Denis. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de você ter me chamado, de eu poder contar um pouquinho da minha história. Tem algumas pessoas que já me conhecem, tem outras que não, mas é uma oportunidade muito incrível de poder compartilhar esse sentimento com você. E como você disse, e estava no nosso bate-papo também, interajam, ajudem as pessoas que estão realizando algum trabalho voltado ao esporte. Então, curtir, compartilhar, ouvir, fazer uma crítica construtiva é bom para todo mundo. Então, Sim. esse podcast é mais um deles. Então, curtam, Obrigadão, compartilhem, cara. De verdade. ajudem quem está na batalha, quem está fazendo por amor, às vezes não está recebendo nada por isso, tá ali batalhando, trazendo um conteúdo muito bacana de pessoas que às vezes vocês nem conheciam, que estão nesse meio. Então interajam, deem o apoio de vocês. Um like, um compartilhar, uma crítica, qualquer coisa do tipo, já é uma ajuda. Puta, brigadão, cara. A ideia é essa mesmo, de trazer para as pessoas essa visão de que não é só jogador e comissão técnica. É todo uma gama de profissionais que está trabalhando Não, tem uma no galera, cenário viu? de esportes. Tem uma galera. Você pegar aí, só em organização aí são muitas pessoas já. E quantas organizações a gente tem? Quantas marcas a gente tem? Sim, Quantas pessoas estão com envolvidas certeza. nisso? É Sim. que se as pessoas conhecessem mais de perto o backstage de tudo isso, é que o que é mais mostrado é o show, né? É a ponta. Sim, Mas sim. se as pessoas conhecessem mais o backstage, entenderiam que algumas atitudes realmente são desnecessárias. Então, vamos melhorar. É isso. Obrigadão, Denis. Obrigado a todos e até o próximo episódio.